Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando La Casa de Green. Hoje nós vamos trazer para vocês as nossas análises do dia 16. Mas antes disso, vamos trazer para vocês um pouco daquilo que a gente trouxe do dia de ontem, dia 15, das nossas avaliações e das nossas dicas para vocês sobre as nossas análises do dia 15. Bom pessoal, sobre as nossas avaliações do dia 15, o que a gente trouxe para vocês aqui do nosso mercado, que era um pouco, a nossa grade um pouco enxuta, a gente vai trazer um pouco daquilo que a gente trouxe de observação para vocês, o que deu certo das nossas avaliações e o que não deu certo também. No jogo do Santos, a gente tinha indicado para vocês mais de 1.5 gols e também mais de 7 cantos e menos de 8 cartões. Os três bateram no jogo do Santos. Também no jogo do ABC contra o Tombense, a gente indicou para vocês o menos de 3.5 gols que bateu, o mais de 6 cantos e mais de 3 cartões, os três bateram também. No jogo do Ferroviária, a gente trouxe para vocês aqui a nossa análise, indicando menos de 3.5 gols que bateu, mais de 3 cantos para o Ferroviária e também menos de 7 cartões. O menos de 3.5 gols e o mais de 7 cantos bateu, só não bateu os cartões que deu mais de 7 cartões na partida. Na nossa tipezinha pronta, a gente tinha indicado para vocês no jogo do Santos mais de 1.5 gols e também no jogo do ABC mais de 1.5 gols, que acabou batendo apenas no jogo do Santos, mais de 1.5 gols. Então, dessa vez, a nossa tipezinha, ela não deu certo, certo, pessoal? Vamos fazer as nossas avaliações agora, então, do nosso dia 16. Uma vinhetinha rápida para vocês aí, viemos na tela do nosso computador. Yeah. Bom, pessoal, agora aqui direto à tela do nosso computador, nós vamos começar a nossa análise do dia 16 pelos jogos da Sul-Americana, começando aqui por Rosário Central e Internacional. Rosário Central que está pagando uma odd de 2.70, para o Inter pagando uma odd de 2.88. Nós temos aqui nos últimos jogos do Rosário Central, uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Todos 4 jogos desses últimos 5, o Rosário Central teve uma média em seus jogos de mais de 1.5 gols, apenas em uma no último jogo do Rosário Central não bateu essa média. Já o Internacional teve mais de 1.5 gols em todos os últimos 5 jogos. O Inter que empatou 13 e perdeu 2 dos últimos 5 jogos. Nos confrontos diretos, a gente tem aqui uma vitória do Internacional e um empate. A nossa dica para vocês nesse jogo do Internacional contra o Rosário Central, o Inter que tem uma média de 4.4 escanteios por jogo, o Rosário Central uma média de 5.2, o Rosário Central com uma média de 2 cartões por jogo e o Internacional com 3.6. Então a nossa dica para vocês nesse jogo do Internacional na Sul-Americana é de mais de 0,5 gols para o Internacional, mais de 6.5 escanteios e mais de 3 cartões nesse jogo do Internacional. Também na Copa Sul-Americana, a gente vai trazer aqui para vocês a nossa avaliação do jogo do Huachipato contra o Racing de Montevideo, pagando 2.05 para o Huachipato e 4 para o Racing de Montevideo. Nós temos aqui nos últimos confrontos desses dois times, nos últimos 5 confrontos, nos últimos 5 jogos do Huachipato, a gente tem aqui 3 vitórias e 2 derrotas para o Huachipato. Não aparece todos os jogos aqui, está faltando 2 do gráfico de gols, mas desses 3 que aparecem, 2 deu mais de 1.5 e 1 deu menos de 1.5 gol na partida. Já no jogo do Racing, nós temos em todos os jogos mais de 1.5 gols, uma vitória do Racing, 2 empates e 2 derrotas. Nesse sentido, a gente vai indicar aqui nesse jogo menos de 3.5 gols, mais de 6.5 escanteios e também a gente vai indicar mais de 2.5 cartões. Indo agora para o nosso querido Brasileirão, nós vamos trazer para vocês aqui algumas análises do jogo de Juventude contra Atlético Mineiro, pagando uma odd para o Juventude de 4.5 e uma odd de 1.85 para o Atlético Mineiro. Uma odd bem desmerecedora para o futebol que vem apresentando o Juventude, inclusive passando por cima nos últimos jogos da dupla Grenal, eliminando o Internacional da Copa do Brasil. Nós temos aqui nos últimos 5 confrontos do Juventude, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em todos os jogos superou 1.5 gols.
Nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, a gente tem 2 vitórias para o Galo, 2 derrotas e 1 empate. Também em todos os jogos superando 1,5 gols. O Juventude, que tem uma média de 4,9 escanteios por partida, o Atlético Mineiro 5,4, o Juventude aí com uma média de cartões de 3 e o Atlético Mineiro uma média de 4,2 cartões. Nesse jogo aqui a gente vai indicar para vocês o mais de 0,5 gols para o Juventude, mais de 7 escanteios e mais de 3 cartões. O nosso próximo e último jogo também do Brasileirão, Série A, nós temos o jogo do Corinthians contra o Criciúma. Nós temos aqui pagando uma odd de 1,85 para o Corinthians e uma odd de 4,50 para o Criciúma. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, ele perdeu 3 jogos, empatou 1 e teve apenas uma vitória. De todos esses jogos, todos eles bateram também mais de 1,5 gols. Já o Criciúma vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Também, apenas em um jogo dos últimos 5 não bateu 1,5 gols. Em 4 jogos bateu o 1,5 gols dos jogos do Criciúma. Vamos para a classificação aqui na tabela do Brasileirão, para a gente entender qual é que é o posicionamento desses times. A gente tem aqui o Criciúma em 14º e o Corinthians em 17º. Geralmente o Criciúma marca nos seus jogos. O que a gente tem aqui para trazer para você sobre a análise desse jogo é que o Corinthians tem uma média de 7,6 escanteios por jogo, o Criciúma 3,3 escanteios por jogo, o Corinthians uma média de 3 cartões e o Criciúma 2,3 cartões por jogo de média. O que a gente traz para você aqui da nossa avaliação é nessa partida mais de 1,5 gols, mais de 4 escanteios para o Corinthians e mais de 2,5 cartões na partida. Certo, pessoal? Esses são os 4 jogos que a gente trouxe para vocês. Vamos para a nossa tipzinha pronta, então, do dia de hoje. Pessoal, na nossa tipzinha pronta de hoje, a gente vai deixar a nossa dica para vocês no jogo de Internacional, lá com o Rosário Central, e também o jogo do Juventude contra o Atlético Mineiro. Que a gente vai indicar para vocês mais de 6,5 escanteios no jogo de Rosário Central e Internacional e mais de 0,5 gols para o Juventude contra o Atlético Mineiro. Certo, pessoal? Amanhã a gente volta com mais uma análise, trazendo o resultado disso que a gente passou para vocês no dia de hoje e mais as nossas análises do dia 17. Um abraço no coração de vocês, não esqueça de deixar o likezinho aí e se inscrever no canal.